Se nós pudéssemos ao menos imaginar o que a nossa adoração faz com o coração de Deus, eu creio que a gente jamais deixaria de adorá-lo. Creio que nós jamais pararíamos de entoar-lhe louvores. Ele é santo. Ele é santo. Tem um versículo na palavra de Deus que eu amo. Salmos capítulo 22, versículo 3 diz que Ele é santo e é entronizado sobre os louvores do seu povo. Eu sei que a gente não consegue imaginar, mas você sabe que essa espontaneidade sua, louvor ali nesse contexto, no hebraico, quer dizer espontaneidade, um louvor, um elogio espontâneo que procede dos lábios daqueles que nele acreditam. E o que você está fazendo é justamente isto. Você está deixando fluir do seu interior uma adoração espontânea, um louvor espontâneo. Você continua elogiando o Senhor, você continua edificando para Ele um trono de louvores. Eu sei que Ele não consegue resistir àquilo que nós oferecemos para Ele em espírito e em verdade. Um coração contrito, Salmo 51, versículo 17. E um espírito quebrantado, diz a palavra de Deus, Ele não rejeitará, Ele não desprezará. Como cantamos ainda há pouco, os olhos dele estão voltados para nós. Os olhos do Senhor estão voltados para esse lugar essa manhã, porque Ele vai marcar alguém aqui nessa manhã. Eu digo, repito, Ele vai marcar alguém aqui essa manhã, e essa pessoa vai sair daqui de uma maneira diferente. Aquela que entrou, os olhos dele estão voltados para aqueles que estão edificando para Ele uma casa, um lugar onde Ele possa vir se assentar. Quando nós começamos há 13 anos atrás, as pessoas olhavam para a gente, chamavam a gente de maluco. Isso é uma onda passageira, isso não vai pegar, isso não vai acontecer. A geração que o Brasil tem experimentado, a geração que tem se levantado no Brasil, melhor dizendo, é uma geração diferente. Esse negócio não vai pegar. É como o Clóvis disse ontem, hoje de norte a sul, leste a oeste, nós vemos jovens como vocês, famintos, sedentos, desesperados, prostrados na presença de Deus, buscando cada vez mais a diferença, buscando cada vez mais aquele que pode fazer a diferença. Certa vez, em meio à grande perseguição, a minha vida tem sido uma vida de perseguição, mas eu não importo. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Num período de intensa perseguição, eu virei para Deus e falei: Deus, mas será que vale mesmo essa loucura, a gente gastar 1h30, 2 horas te adorando, o povo cantando santo, nem o ministro de louvor já está cantando mais e o povo continua cantando? Deus, será que vale a pena mesmo? Será que tem lógica esse negócio? Eu fiz uma pergunta radical para o Senhor. Eu falei: Deus, me dá uma visão do que acontece quando a tua geração, quando a noiva do Senhor levanta sua voz em adoração. Me mostra o que acontece. Aí o Senhor me deu uma visão da sala do trono, e eu vi o Senhor assentado num alto e sublime lugar. Isaías capítulo 6, versículo 1. E as orlas do seu manto enchendo o templo. E ali eu pude ver a mais perfeita adoração que você possa imaginar. Sabe, a palavra de Deus nos ensina que existe um culto de adoração acontecendo no céu nesse exato momento. Sabia disso? No céu não é necessário intercessão, no céu não é necessário pregação, evangelismo. No céu não, aqui sim, no céu não. Então nesse exato momento existe no céu um culto de adoração acontecendo. A palavra de Deus nos ensina no livro de Apocalipse capítulo 4 que os anjos não descansam nem de dia nem de noite, estão de contínuo dizendo: Santo, Santo, Santo. Hoje nós cantamos umas 5 canções aqui em 1h30. Tem uma eternidade que os serafins, os querubins, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, milhões e milhões, miríades e miríades de anjos estão dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. E você se lembra daquela oração que Jesus nos ensinou aos seus discípulos para que nós pudéssemos dela usufruir também?
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Sabe qual é a vontade de Deus? No céu existe um culto de adoração. O que ele diz, o que sua palavra diz em João capítulo 4, que ele está à procura de verdadeiros adoradores. Não diz cantores, não diz músicos. A música é apenas um meio que nós temos de expressar aquilo que queima no nosso coração. A música não faz de ninguém um adorador. O seu estilo de vida é que faz de você um adorador. Um adorador não é uma pessoa que sabe cantar. Um adorador é aquele que se identifica com o preço pago ali naquela cruz. Um adorador é aquele que se identifica com o preço pago por Jesus. A música é apenas um instrumento que nós temos, mas um instrumento que mexe com o coração de Deus. Uma vez que essa canção, que essa melodia parte de um coração apaixonado, parte de um coração desesperado. No Antigo Testamento, em mais de 200 versículos, o Senhor vira para a nação de Israel e diz: olha, canta para mim um cântico, vai, deixa eu ouvir uma canção nova, canta para mim uma canção. Imagina o teu pai chegando para você e falando: filho, canta para mim, deixa eu ouvir você cantar. Se eu chegasse para minha filha Angel, aquela loira que não para quieta aqui em cima, se eu chegasse para ela e falasse: filha, canta para o papai uma canção, canta, ela cantaria: grande é o Senhor, teus olhos estão sobre mim. Ela ama essa canção, canta o dia todo lá em casa. Mas imagina só, Deus Pai chegando para o povo de Israel em 200. Eu não estou falando 1, 2, 10, 20. Se fosse isso, já seria suficientemente importante para notar e perceber. Mas em 200 lugares, ele vira para a nação de Israel e diz: olha, deixa eu ouvir a canção do seu interior, deixa eu ouvir a revelação do seu coração, deixa eu ouvir a canção que queima nos teus lábios. Salmos capítulo 40, versículo 3 diz que ele colocou um cântico no teu interior. Olha para o teu irmão e diz: tem um cântico aí, eu sei. Tem um cântico aí, eu sei. Tem um cântico aí, eu sei. A Bíblia diz que muitos verão, ouvirão e confiarão no Senhor. Você consegue ouvir papai falando: deixa eu ouvir o cântico que queima no seu coração. Você está cantando não é para o David está cantando não é para vocês. Vocês estão cantando é para mim. Deixa eu ouvir o cântico que está no teu coração. Deixa eu ouvir a revelação do teu interior. 2 Crônicas capítulo 20 nos mostra ali a história de Jeosafá, quando ele conduziu um exército para enfrentar quase 3 exércitos que se levantavam contra ele. E a palavra de Deus nos ensina que Jeosafá colocou o ministério levítico de louvor e adoração à frente do exército, para que ali pudessem cantar e entoar ao Senhor. E eles cantaram uma canção: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, e sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia não denota ou não expressa que eles cantaram outra canção a não ser essa: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a história nos ensina que os 3 exércitos foram totalmente aniquilados, desbaratados, enquanto ali o ministério levítico louvava o Senhor com essa canção que procedia do seu coração: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amados, a questão não é o número de canções que nós cantamos ou deixamos de cantar. A questão é o teu coração. É o teu coração que mexe com Deus. É a paixão que há no teu interior que mexe com Deus. É o desespero que há no teu interior que faz ele mover céus e terra para vir ao seu encontro. Algumas pessoas voltam para suas igrejas e dizem: poxa, pastor, agora eu quero ser que nem o David, ou que nem o Cirilo. No primeiro dia o pastor Cirilo usou 2 horas para oferecer a Deus 3 canções. Um absurdo isso, devia ter uma lei contra esse tipo de coisa. Quem inventou esse negócio? Meu Deus do céu. 2 horas apaixonado, 2 horas rasgando os céus, 2 horas sendo tomado pela glória de Deus, 2 horas sendo transformado pela presença manifesta do Altíssimo. Não tem nada melhor do que isso não, meu irmão. Mas aí algumas pessoas, elas observem o método e voltam para suas igrejas e falam: pastor, não, agora tem que ser 2 horas de adoração e 20 minutos de mensagem. O pastor diz: meu filho, cuidado, senão te ponho no banco. A questão não é 20 minutos, 2 horas, a questão é o teu coração. Eu creio que com 20 minutos, os 20 minutos que o pastor te dá, você pode arrebatar o coração de Deus de tal maneira dele olhar para você e não conseguir resisti-lo, e ter
ter que descer no lugar onde você está, e depois de 20 minutos você abre os olhos e pode descobrir as pessoas caídas, prostradas, verdadeiramente dobradas na presença de Deus. Não é quantas canções cantamos ou deixamos de cantar, e sim o teu coração que faz a diferença. A tua obediência, a tua submissão. Eu sou submisso à minha liderança. Meu pastor é o pastor Antônio Cirilo. Você ministra 2 horas, eu posso ministrar 2 horas. Pastor Júdice vai estar conosco hoje à noite. Os meus pastores. Temos que ser sujeitos, submissos à nossa liderança. Isso faz parte do caráter de um verdadeiro adorador. Isso faz parte de algo que mexe com o coração de Deus. Você chega: e aí, pastor, o que você quer que eu faça? Eu quero que você ministre ao Senhor 20 minutos. Amém, pastor? Obrigado. Serão 20 minutos maravilhosos. Serão 20 minutos que o Senhor não vai esquecer. Serão 20 minutos onde nós veremos o céu descendo aqui na terra. Serão 20 minutos onde os ímpios aqui dentro se prostrarão na presença de Deus. Serão 20 minutos onde os pecadores encontrarão Jesus. Serão 20 minutos onde veremos o céu se abrir e a glória de Deus se manifestar. Pastor, obrigado. 20 minutos é o suficiente. Igreja, vamos adorar o Senhor. Será o que acontece com o coração de Deus quando nós chegamos em sua presença com o coração assim? O Senhor me mostrou o seu trono. Eu vi a mais perfeita adoração ao redor do trono. E eu gosto sempre de dizer que no céu, sabe, os anjos não ficam roucos como nós ficamos aqui na terra. Os bateristas não erram o ritmo, né, Samuel, como nós erramos aqui na terra. Né, Samuel? Cadê o Samuel? Samuel está ali. Os guitarristas não viajam na maionese igual o Roger. Roger, cadê? Ele não tem cabelo desse comprimento também não, mas tem umas asas, enfim. No céu existe uma adoração perfeita. O nosso talento nas mãos de Deus é uma arma poderosíssima, muito importante. Eu creio que vocês ouvirão sobre isso hoje à tarde quando vocês vierem aqui. E o reverendo Pablo, gostou, meu irmão? Que é isso? Responsabilidade. O meu amigo Pablo ensinará vocês a respeito disso, de como usar essa arma, de como usar o talento. O talento nas mãos de Deus é uma coisa impressionante, amados. Mas o nosso talento propriamente dito, no que diz respeito à adoração que há no céu, não impressiona Deus. Como eu disse, Ele tem a mais perfeita adoração lá 24 horas por dia. Aqui na terra é uma arma sobrenatural, mas no céu não impressiona Ele. O que impressiona Ele é o coração atrás do talento. O que impressiona Ele é o coração atrás do contrabaixo. O que impressiona Ele é o coração atrás da bateria, atrás do microfone, do violão, do teclado, seja lá do instrumento que você toca. É isso que impressiona Ele. A paixão e o desespero que há no teu interior. E quando você começa a ministrar, e quando você começa a levantar a sua voz, alguma coisa começa a acontecer nos lugares celestiais. Mas Senhor, que som é esse? O Senhor responde: eu também não consegui discernir, estava meio fraco, mas eu acho que vai melhorar. Vamos tentar mais uma vez. Escuta. A palavra de Deus nos ensina que onde estão 2 ou 3 reunidos em seu santo nome, Ele está ali. Papai está aqui, papai está aqui, papai está aqui. O amado da nossa alma, Jesus, o nosso noivo, está caminhando no nosso meio. Ele está andando, eu creio que Ele está mais nessa região aqui, onde o pessoal está gritando, correspondendo. Ele está passeando, tocando, procurando um coração desesperado, procurando um coração apaixonado, procurando alguém que Ele possa tocar, alguém que Ele possa mudar, alguém que Ele possa transformar em sua imagem. Eu sinceramente acho que ele está mais pro lado de cá, eu não sei, mas
Ele não é atraído a quanto você sabe. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o povo perece porque eles faltam entendimento. Não é o entendimento que impressiona Deus. Eu não importo quantos diplomas você tem, eu não importo quanto você estudou. Estudar é muito importante, entendo o que eu estou falando. Estudar é muito importante, mas os nossos diplomas não impressionam a Deus. Impressionam o homem, servem muito para nós, mas não impressionam a Deus. Não é quanto você sabe, não é quanto estudo você possui, quanta teologia você tem, a hermenêutica, homilética é estudo das omeletes, enfim, ele não se impressiona por essas coisas. Pelo menos alguém entendeu, Deus te abençoe. Ele não é impressionado por essas coisas. Sabe, ele quando nós edificamos um trono de louvor para ele vem e começa a olhar o nosso coração. Ele não quer saber se você está afinado, se você está desafinado. Isso é importante em seu devido lugar, mas ele começa a olhar o coração. Ele começa a passear no nosso meio. Papai, o povo me convidou. Papai, a minha noiva está me chamando. Papai, a minha noiva está pedindo por mim. Papai, a minha noiva quer receber um toque meu. Papai, a minha noiva quer ser exposta à minha glória. Papai, eu vou lá tocar nele, eu vou lá tocar nela, eu vou lá mudar aquele, eu vou lá renovar, eu vou lá avivar, eu vou lá levantar, eu vou lá ressuscitar. É você que define, como disse o Clóvis ontem, como você sairá daqui essa manhã. Deixa eu te falar, existe uma porção para você, existe uma glória, existe uma faceta da glória de Deus preparada para aqueles que creem. Será que tem alguém que crê aqui? A palavra de Deus diz no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um dos ingredientes mais importantes da adoração, porque sem ela nós não podemos agradar a Deus. O nosso canto propriamente dito, vazio de tudo e qualquer coisa a não ser talento, não impressiona a Deus. Não adianta você cantar sem fé. Não adianta você ser o melhor músico e não ter fé de que aquilo que você está fazendo está mexendo com o coração de Deus. Porque ou você é escolhido para impressionar homens, ou você foi chamado para impressionar a Deus. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quero impressionar a Deus. Porque as minhas cordas vocais sem Deus, o conhecimento limitado do violão que eu tenho sem Deus, eu passo a ser apenas mais um. Dentro da multidão de muitos que cantam bem, de muitos que tocam bem. Eu olho para Davi Silva, um grande amigo meu, tocando violão, e eu quase babo, porque o cara toca demais. E outras pessoas que eu conheço, os músicos que hoje tocam comigo, eu vejo eles tocando e caramba, eles tocam mesmo. Mas sem fé é apenas música. Tem que ser música com fé. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o restante do versículo diz: mas aquele que se aproxima dele, crendo que ele existe, sabe que ele é galardoador daqueles que o buscam. Você me ouviu? A palavra de Deus diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu vou repetir: ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu não me importo se você é batista, metodista, presbiteriano, da comunidade, da assembleia, luterano, seja lá de onde você for. Eu só sei de uma coisa: tem uma mesa farta aqui essa manhã, e tem uma cadeira com o seu nome, e ninguém mais pode sentar nessa cadeira a não ser você. E na frente dessa cadeira existe um galardão que só você pode pegar. Existe um galardão com o teu nome que só você pode pegar. E a opção é sua: você vai deixar o galardão na mesa, ou você vai sair daqui um pouco mais parecido com o amado da sua alma. Tem uma mesa ali e tem uma placa que diz: só assente se for convidado. E eu entendo a lógica daquilo ali, mas nessa outra mesa gigantesca não tem nada disso não. Nessa outra mesa gigantesca tem um lugarzinho com seu nome, e a plaquinha escrita ali é: só assente se você for fulano tal e tal e tal e tal. Se você for João, não assente na cadeira de José não, porque o que Deus tem para João é uma coisa, o que Deus tem para José é outra. Então procure o teu lugar, porque tem um galardão preparado para você, se você assim desejar.
Você não precisa sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você pode sair daqui um pouco mais parecido com sua alma, se você entender o que a tua adoração faz com o coração de Deus. Senhor, tem alguns gemendo, tem alguns chorando, tem alguns faltando com respeito com o pastor David. Ele está pregando e as pessoas estão gritando: que absurdo, Deus, você não vai parar com isso? Não. Os que estão gritando, gemendo, chorando, são aqueles que estão correspondendo à minha presença. Eu jamais deixarei de tocar num apaixonado, jamais deixarei de tocar num desesperado, jamais deixarei de tocar naquele que deseja ser mudado. Esses gritos não me incomodam. O que me incomoda é o silêncio de um cemitério, o silêncio de um lugar onde apenas existem pessoas mortas, que não conseguem reconhecer que estamos na presença de um Deus maravilhoso, de um Deus galardoador, de um Deus que pode mudar a nossa história, de um Deus que pode mudar a nossa geração, de um Deus que pode mudar a nossa nação. Ela chega e arrebata o meu coração. Só dela olhar para mim eu já fico bambo. Imagina o que acontece quando nós chegamos na presença de Deus Pai e olhamos para Ele desse jeito aqui. É isso que papai quer fazer com você. Eu vou repetir, é isso que papai quer fazer com você. Eu te disse, você não imagina o que a tua adoração faz com o coração de Deus. Eu li no início da reunião, Cânticos capítulo 4, versículo 9, onde Sulamita arrebata o coração de Salomão com apenas um olhar. Imagina só o que acontece quando nós chegamos na sala do trono com a nossa adoração e olhamos para Deus apaixonados. Ele fica louco para correr para os nossos abraços, para correr para nós e nos colocar em seus braços. Olhe para a pessoa sóbria do teu lado e diz: é isso que Ele quer fazer com você, irmão. Talvez o Gabriel ele vire para o Senhor e diz: mas Senhor, o que é o homem mortal para que te lembres dele? O que é o filho do homem para que o visites? Aí o Senhor deve falar com Gabriel: Gabriel, você está citando, né, Salmos capítulo 8, versículo 3 e 4, ou Salmos capítulo 8, versículo 4, mas você lembra do versículo 2? O versículo 2 diz, Gabriel, que da boca das criancinhas e daqueles que mamam é que eu faço suscitar, é que eu faço nascer o verdadeiro louvor. Oh Deus, não é da boca dos profissionais, é da boca das criancinhas, da boca dos pequenininhos. Você está sentindo a presença de Deus? Está sentindo a presença de Deus? Será que você está entendendo um pouquinho mais do que acontece quando você abre a tua boca e começa a adorar o teu Pai? Quando você abre a tua boca e começa a dizer: Santo, Santo, sei qual maravilhoso O trono de Deus começa a deslocar e Ele vem. Ele vem. Ele vem. Eu preciso tocar nela. Eu preciso tocar no meu filho. É da boca das criancinhas. Eu preciso tocar nele. Eu preciso abraçar aquele outro. Eu preciso avivar. Eu preciso renovar. Eu preciso levantar. Eu preciso. Imagine você nessa cena,
você é a baixinha e eu representando Papai do céu. Imagina como fica o coração de Deus Pai quando você chega na sua presença e não se importa com a opinião de terceiros, não se importa com o que vão pensar a teu respeito, mas você levanta a tua voz, grita, geme. Papai olha para uma situação dessa e diz: meu coração está sendo arrebatado, meu coração está sendo tomado, meus olhos foram capturados pelo amor, pelo desespero, pela paixão do teu olhar. Eu preciso tocar nela, eu preciso abraçar ela. Para alguns é loucura. Para que isso? Eu tenho que tocar nele, eu tenho que tocar nela, eu tenho que abraçar ele, eu tenho que abraçar ela. Será que você entende o que acontece quando nós louvamos a Deus? Para muitos é apenas um período de música, quer seja 20 minutos, quer seja 1 hora, quer seja 2 horas. Para muitos é apenas música. Para Deus não. Para Deus é uma oportunidade que nós temos de arrebatar o seu coração. Para Deus é uma oportunidade que nós damos para Ele vir corresponder ao clamor que há no nosso interior e nos mudar. Para Deus é uma oportunidade que Ele tem de despertar em nós o ministério que Ele tem colocado no nosso coração e na nossa vida. Toda vez que você levanta a tua voz em adoração, os céus são chacoalhados. Que base bíblica você tem para isso, David? Salmos 22, versículo 3. Diz que Ele é santo e entronizado sobre os louvores do seu povo. Qual é o nível da tua fome nessa manhã, nesse início de tarde? Qual é o nível da tua sede? Quão desesperado você está para sair desse lugar diferente? Nós do Ministério Paixão, Fogo e Glória, incluindo a minha pessoa, a minha esposa, os músicos, nós temos um compromisso com vocês aqui nessa cidade. Somos dessa cidade e temos um compromisso com vocês, de ver vocês verdadeiramente se transformando naquilo que Deus tem para vocês. Sabe, eu creio que existem apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores aqui na minha frente. Talvez você ainda não foi ordenado ou separado como tal, mas Deus está formando e forjando o seu caráter para que você seja um apóstolo, para que você se transforme num profeta, para que você venha a ser um mestre da palavra de Deus, um pastor de um grande rebanho, ou um evangelista que ganhará e alcançará milhares, milhões de almas. Alguém diga amém. Não acrescentando, mas incluindo salmistas. Ontem um jovem chegou para mim, eu não sei se ele está aqui hoje. Ele chegou para mim e contou um testemunho maravilhoso. Ele disse que é um policial militar e estava à beira da sua cama, já não aguentava mais, estava ali para tirar a sua vida. Estava com a sua pistola, com o seu revólver apontado para a cabeça. E ele estava ali, já havia desistido de tudo, queria matar, tirar a sua própria vida, mas alguma coisa aconteceu. O tambor do revólver abriu, as balas caíram no chão e ele não teve força para continuar ou dar continuidade àquilo que ele havia proposto. Eu sei o que aconteceu, eu sei quem entrou naquele lugar, eu sei quem abriu o tambor daquele revólver. Ele disse que levantou, foi numa igreja, e ali naquela igreja havia alguém ministrando, e estava ministrando louvor e adoração, e ali a vida dele foi tão impactada por Deus, e foi tremendo. Hoje ele é um ministro de louvor, tem 11 pessoas na sua, eu tenho 5, ele tem 11 pessoas na sua equipe, e já escreveu 70 canções até ontem à noite. Mas ele chegou para mim ontem e falou: não, David, mas Deus me deu mais 2, agora são 70. Ontem ele recebeu 2 canções sentado aqui, ele falou: agora são 72 canções. Um homem que ia tirar a sua vida hoje para um ministro de louvor apaixonado pelo Senhor, que recebe canções do Altíssimo e arrebata o coração de Deus. Amados, Deus está levantando uma geração diferente. Deus está levantando uma geração que vai deixar o Espírito Santo fazer a diferença.
Existe uma identificação hoje dessa nova geração, não com o talento do David. O talento do David nas mãos de Deus é importante, mas não é o talento do David que despedaça o jugo. É a unção de Deus que despedaça o jugo. Lembre-se bem disso. É a unção de Deus que despedaça o jugo. Existe uma geração levantando que se identifica com o clamor que há no coração desses homens. Não apenas com as canções e seus belos ritmos, mas com um clamor, com o desespero que há no coração do pastor Cirilo, que há no coração do Clóvis, que há no coração da Bebel, que há no coração do Ricardo, que há no coração da pastora Simone, que há no coração de vários homens e mulheres que Deus tem levantado nesse país. Não um clamor pela fama. A fama, eu não dou a mínima pela fama, eu não dou a mínima pela reputação, eu não dou a mínima pelo que pensam de mim, eu não dou a mínima pelo dinheiro, não dou a mínima pelas propostas que recebo constantemente de gravadoras. Essas coisas não me impressionam. Só tem uma coisa que me impressiona: se quando eu me colocar aqui em cima, papai vai se colocar do meu lado. Se quando eu me colocar aqui em cima e pegar o meu violão, se eu vou conseguir edificar para ele um trono de louvor, a ponto dele olhar para mim do jeito que eu olho para Angel. Imagina aquele par de olhos como que de fogo, Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 1, olhando para você e transmitindo a mensagem: eu sou loucamente apaixonado por você, filho meu. Umas 3 pessoas me ouviram. Eu vou falar de mais uma. Imagina papai, Deus Pai, Abba Pai, o paizinho, olhando para você com aqueles olhos como que chamas de fogo, e dizendo: eu sou loucamente apaixonado por você. Não importa o que as pessoas pensem a teu respeito, não importa o quão maluco você age, não importa quão diferente você seja, eu sou loucamente apaixonado por você. Se não fosse, se não teria te dado o presente dos presentes. Qual é o presente dos presentes? Jesus. Jesus. Será que você entende um pouquinho mais do que acontece quando você começa a adorar a Deus? Quando você começa a pular e saltar na presença de Deus? Será que você começa a entender o que acontece nos lugares celestiais? Não é só uma canção bonita, não é só uma melodia legal, é uma oportunidade de arrebatar o coração daquele que pode mudar a nossa história. Da boca das criancinhas é que eu suscito o verdadeiro louvor. Quantos famintos e sedentos temos aqui essa manhã? Deixa eu ver. Eu vou te dar uma oportunidade agora. Eu quero que você dê voz à tua fome. Eu quero que você dê voz à tua sede. Eu quero que você faça alguma coisa para chamar a atenção daquele que pode mudar a sua vida, para chamar a atenção daquele que pode mudar a sua história. Mas David, eu sou tímido. Ele não te deu o espírito de timidez, mas de ousadia e intrepidez, de coragem. Eu quero que você faça alguma coisa para atrair os olhos dele. Faça agora. Faça alguma coisa para atrair os olhos dele. Faça alguma coisa para atrair a atenção dele. Faça alguma coisa para arrebatar o coração dele. Levante tua voz e faça alguma coisa para mexer com o Senhor.
de Deus. Arrebate o coração de Deus. Yeah. Vão, Roger, vão. Yeah! Com a guitarra, com o baixo, com o teclado, com a bateria. Vamos, Samuel! Vamos, Samuel! Toca no coração de Deus! Oh! Yeah, 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 yeah! Oh, yeah, yeah! Ah, yeah! Come on! Levante tua voz! Levante tua voz! Levante tua voz! Yeah!